Salve pessoal, aqui é o Rafael Beltrame e hoje eu vim falar um pouquinho de um assunto bem legal que eu estava escutando num podcast chamado Hobbes e os Amigos da OSR, alguma coisa assim. A série era sobre Hexcrawl. Minha câmera tá meio... Pronto. Era sobre Hexcrawl, tá? Mas a parte específica sobre tabela de encontros aleatórios, que é um dos corações desse estilo de jogo, né? Fez um comentário bem interessante. Eu lembrei quando eu aprendi a jogar aquele Colonizadores de Catan, que em 2d6, que geralmente são os dados que se usa para esse tipo de tabela, os resultados extremos, né, o 2 e o 12, são mais difíceis de acontecer. E tem uma tabela de proporção a isso. Tipo, tem 36 chances, parece. Depois eu posto a tabelinha junto. São 36 chances de acontecer o 12 ou o 2. Não, são 30... Tipo assim, são 36... como se eu precisasse jogar 36 jogadas até conseguir o resultado desse. Não é bem... Tá, eu não lembro, mas eu vou postar, tá? Acreditem. O 12 e o 6 são mais difíceis. E os resultados mais ao centro, tipo o 7, o 6, o 8, são mais fáceis. E isso no Colonizadores de Catan é bem visível, tá? Então assim, a proposta são 2d6, pode ser feito com outros dados, mas eu acho que a gente tendo essa margem do 2 ao 12 dá pra jogar melhor, tá? Então o 2 e o 12 são os resultados mais raros dessa tabela de encontro. Por exemplo, pode ser que o 12 seja um dragão, né? Ou uma criatura muito forte, ou não necessariamente também as pessoas pensam muito que tabela de encontros aleatórios são monstros, mas o encontro aleatório pode ser um monte de búfalo desgarrado passando pelo pasto, ou uma caravana de mercadores, ou um eclipse, uma chuva muito forte, enfim, é algum acontecimento, tá? Então, dentro desses parâmetros a gente pode brincar, tá? Quanto mais ao meio, mais comum, quanto mais as pontas, mais raro. A gente pode fazer tabelas onde as coisas são só boas, tá? E vão crescendo, assim, pode... Também pensando assim, que as pontas são mais raras, né? E o meio é mais comum. Pode ser uma tabela só de coisas ruins, e pode ser uma tabela mista, tá? Que acho que que depende da utilidade, né? Se a gente tá, por exemplo, na cidade dos ladrões, talvez tenha mais chance de coisas ruins acontecerem, né? Se tu tá num descampado, tu tá no wilderness, né? E aí tem uma cidade super bem desenvolvida, bem guardada, tudo mais, talvez as coisas ruins sejam um pouco mais difíceis. E uma outra ideia que eu acho interessante são os modificadores. Porque, por exemplo, assim, se tu fizesse uma tabela, no caso mais simples, por exemplo, 1d8, tá? Digamos 1d8. Então, aí as chances já não são mais o 1 e o 8 os mais difíceis, tá? Então, eles todos têm a mesma chance de acontecer ali, né? Então, assim, digamos que eu faça o 1 as coisas ruins, a pior coisa, e o 8 a melhor coisa que tem. E os modificadores começam a jogar com isso. Por exemplo, digamos que eu já vivenciei a pior coisa, né? Fomos atacados por um troll, não sei o que. E a tabela continua com as mesmas coisas. Aí digamos que quando eu jogo de novo, de repente eu dou um bônus de mais 1. Então eu jogo um D8 mais 1. Então eu nunca vou ter o 1 de novo, vou ter 2 pra frente, tá? Então aquela situação já aconteceu, não vai acontecer de novo. E aí eu posso ignorar, digamos que eu tirei 8, 8 mais 1, 9. Não, mas daí eu continuo contando como 8, né? E pode ter penalidades.
por exemplo, o grupo não está bem preparado, o grupo está chamando muita atenção, alguma coisa assim, eu dou uma penalidade. E aí, nesse exemplo que eu estou dando, quanto menor o resultado, pior. Então o cara tira um 6, mas ele está com menos 3 por vários fatores, assim. Então ele tirou, na realidade, um 3, que já é um resultado ruim dentro dessa tabela fictícia que eu estou explicando para vocês, tá? Então, eu acho que são maneiras de deixar as tabelas mais orgânicas, assim, e úteis, né? Assim, porque não faz sentido ficar criando muitas tabelas de encontro aleatório. Tipo assim, no campo, eu tenho 5 tabelas pro campo. Não, vai ter 1, 2, né? Assim, dentro dessas propostas, né? Aí a pessoa muda de área. Pode ver no Forte das Terras Marginais, tem umas tabelas meio regionais, assim, pra cada área, né? E acho que dá uma sensação de uma coisa mais coesa, tá? Sobre esse assunto era isso, tá? Se ficaram com dúvidas ou sugestões, ou querem aprofundar um pouco mais, ou querem não concordam, fiquem à vontade para comentar. Podem usar o grupo do Face, os meus apoiadores das Aventuras Beltrâmicas, tá? No Apoia-se, podem comentar no nosso grupo secreto, que só quem faz parte do Apoia-se participa. Ou quem está vendo o vídeo por outros links, tá? Pode usar os comentários ou comentar no grupo do Old Dragon, que é onde eu frequento mais. Confesso que às vezes as pessoas comentam no vídeo e eu não lembro de ver o vídeo, então, né, fica a dica, ou me procura no Face, tá bom? Obrigado, gente, e até breve.